Amados, graça e paz. Amém? Quero compartilhar uma palavra com vocês. Eu quero ler com vocês no Evangelho de São Marcos, no capítulo 4, versículo 35, que diz assim: Naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. Jesus havia ensinado a multidão e quando já era tarde, como ele estava no barco junto com os discípulos, assim eles partiram para o outro lado do mar. E quando estavam navegando, veio uma grande tempestade que batia forte contra o barco. E os discípulos, desesperados, clamaram por Jesus, que estava dormindo sobre um travesseiro na traseira do barco. Jesus então é despertado e repreende aquela tempestade e o mar se aquieta. E então Jesus faz questionamentos aos seus discípulos e pergunta para eles: por que vocês ainda são tão medrosos? E a outra pergunta que ele faz é: como vocês ainda não têm fé? Por que vocês ainda não têm fé? São as perguntas que Jesus faz aos seus discípulos. E são perguntas também que nós precisamos nos fazer hoje. Porque muitos cristãos estão apavorados por causa da situação em que nós estamos vivendo, por causa dessa pandemia. Queridos, a palavra do Senhor nos chama atenção acerca disso. Nós não precisamos nos apavorar, nós não precisamos ficar com insegurança. É claro que a gente precisa se cuidar, mas aquele que nos guarda, aquele que cuida de nós está conosco. A palavra do Senhor Jesus, ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, queridos, por que muitas vezes os crentes estão apavorados? Crentes medrosos acerca das circunstâncias. Jesus faz essa pergunta para mim e para você hoje. Por que você está com medo? Você ainda não tem fé? Você ainda não crê que Jesus é aquele que é poderoso para nos salvar? Para nos sustentar? Você não tem convicção da sua salvação, meu querido? Eu acredito que quando nós temos a convicção de que Jesus é a nossa vida, que Ele é a nossa salvação, a gente não vai viver apavorado, a gente não vai se desesperar, mas a gente vai estar sempre de cabeça erguida, porque somos mais que vencedores em todas as coisas. Seja isso na vida ou seja na morte, somos mais que vencedores. Eu creio nisso e por isso eu vivo bem. E eu creio que o cristão deve viver bem nesse momento. Ele não pode se apavorar. Temos que ter o cuidado em todas as coisas, mas acima de tudo, jamais ser apavorado com medo. Precisamos ter fé naquele que nós cremos, que é Jesus Cristo. Olhar para Ele. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida e fique firme. Ele está conosco. Amém?